Elias, então explica pra gente o baralho, o que é isso. Então tá ok, gente. Só que ó, isso daqui é o Opelê, que o Celso Portiolli adorava, porque é muito rápido, né? E eu demorei muito tempo para jogar o Opelê, né? Hoje em dia as pessoas jogam de tudo, todo mundo quer jogar tudo. Mas, ou seja, para jogar o Opelê, então foram anos e anos incorporando várias entidades, atendendo muita gente, incorporando lá. E é claro que a gente estuda também, né? Tem gente que pensa que a gente não estuda, que a gente é tudo burrinho. Então, ou seja, os búzios jogam muito tempo. Comecei jogando búzios com 9 búzios e sem ser cortado. O corte chama-se catula. Sem ser cortado, é importante para eu te explicar isso daqui. Tá. Tá? E joguei em Minas Gerais, eu fui em garimpo, achar ouro também ali, achar pedra, achar diamante lá em Diamantina. As pessoas te contratavam para fazer isso? Olha, meu filho, fui levando ali, de repente as pessoas sabiam o que eu fazia, ou às vezes eu jogando, às vezes eu estava jogando, que nem aconteceu em Minas, no Planalto de Minas, uma cidade que fica, agora tem asfalto, né? Mas antigamente era 2 horas depois de Diamantina, né? Que não tinha asfalto, agora não sei se é mais rápido ou não. Mas, ou seja, e daí eu estava jogando para uma pessoa, né? Daí eu falei para a pessoa, olha, você já morou numa casa que tinha diamante ali, as pessoas todas sabiam que tinha, né? E, ou seja, eu nunca tinha visto aquela cidade. Eu fui a primeira vez na cidade de Planalto de Minas, gente. Então, assim que a pessoa que estava atendendo, e atendia baratinho, eu até gosto, me dá paixão de fazer isso, assim, sair por esse mundão atendendo. E assim que ela saiu, a dona da casa, Elias, eu sei onde fica a casa que você estava falando para ela. Depois a gente foi lá na casa, mas era coisinha pouca, era até uma corrente de ouro, tudo, ou seja, para eles era muito. Para mim que morava em São Paulo era pouco, mas ou seja, não era um baú do pirata, gente, era um baúzico, mas tinha. Então, isso tudo foi me abrindo caminhos, tanto que dessa casa ali, minha primeira moto que eu tive foi ganhado ali. Então sempre ganhei, por exemplo, tem gente que fala, como é que o cigano ganha? Acertando, gente, ajudando as pessoas. Tá? Então, eu tive muito essa coisa cigano porque eu não sabia, gente. Só soube recentemente. A minha família era de cigano, original, verdadeiro, legítimo, lá de Sergipe. E minha mãe não queria saber tudo. Família Chagas, gente, família Chagas, né? De Itabaiana. Então, era aqueles, né? Por isso que minha avó tinha um monte de coisa, que já tinha esse dom também, que vem da Europa, ainda vai misturando a Europa com a África e tudo, né? Então, isso aqui é o Opelê, gente. O que é o Opelê? O Opelê é essa casquinha. Isso é o Opelê, tá? Agora, o método é chamado de Opelê Ifá, porque a gente joga com Ifá. O que é Ifá, gente? Ifá é o conhecimento espiritual. Quando falar Ifá, o que é Ifá? O que é Ifá? Ifá é o conhecimento espiritual, né? E é o conhecimento místico espiritual. Então, é importante, gravem, gente, se vocês for estudar, pelo amor de Deus, vejam historiadores, tá? Para vocês não ficarem se perdendo. Então, isso é Ifá, tá? Então, com o jogo de Ifá, eu tenho mais liberdade, eu trago aqui, não preciso de tanto salamaleco, porque o búzio mesmo, meu búzio mesmo, então ele tem que comer, né? Por que a gente corta o búzio? Hoje em dia as pessoas cortam para ser esotérico, né? Mas não, o búzio ele é cortado porque ele é alimentado. Né? Tem cortes ali de animais, uma série de rituais secretos, porque com um jogo de búzio você faz muita coisa. Sim. Então, eu levei o búzio ali, o pessoal da produção ali que me distraiu, e ele é rápido, que nem a pessoa perguntou, quem é o piloto? Né? Eu vi na mão, é ele, mas foi muito rápido. Ele, isso não dá, é televisão, não dá para ser. Daí, joguei, não dá, está muito rápido. Pronto, daí o búzio ele tem vida própria. Ele se irrita com você, ele te prende. Não fica respondendo a mesma coisa duas vezes. Ele cria magia. O búzio de verdade que você fez, ele é magia de fato. É importante explicar isso porque tem várias nações, para as pessoas entenderem bem. Então eu ando com o Opelê porque o Opelê ele é mais tranquilinho. Né? Ele é magia também, mas ele é mais acessível. Ele é mais do Ifá mesmo. Então, Ifá perdoa alguma coisa, assim, né? E vai falando, mas assim. Então, eu gosto muito de trazer, por isso que eu trouxe aqui, né? Porque eu já nasci com isso, né? Minha mãe fez de tudo para tentar me dissuadir, mandou embora de casa muitas vezes, dormi no chão muitas vezes, não no chão assim, legal, de gostoso, nada disso não. Né? Tentei sair de casa muitas vezes, tive 1000 problemas com meus familiares que não entendiam, não é nem por mal, é que eles ficam perdidos. É como se você tem uma vida de drogado, você nunca ter tomado droga.
Eu imagino, né? Não deve ser fácil, né? Não, nem um pouco. Mas hoje eu sorrio porque consegui me equilibrar, né? Mas enfim. E daí, então, um dia, quando eu comecei a escrever, eu escrevi um primeiro livro. Daí eles gostaram e falaram, escreve mais um. Daí eu falei, tá, mas você quer... Demora 2 anos quando você escreve um primeiro livro. É um rolo, dá raiva até. Então, daí eu falei, mas se vocês querem outro livro, pode ser um livro de orações, isso na Ícone, né? Daí escrevi um livro de orações, por quê? Porque eu sempre benzi. E para benzer, o que você faz? Você também estuda, você aprende orações. Mas que aprender oração, gente, não é só você pegar, ficar que nem uma traca-trica ali, nada disso. Você tem que entender um sentido mais profundo e mais, mesmo com uma oração leve, você tem uma série de ritualísticas que você faz para ela funcionar. Então você, de repente, atende pessoas que estão se matando, de fato, passei por tudo isso ainda jovem, adolescente. Então a pessoa lá com faca, com revólver, né? E algumas até posso falar nome, porque todo mundo sabe mesmo, ficava dando tiro, né? Então, gente, vocês estão entendendo? Então, daí você benze a pessoa, e daí a pessoa realmente se cura, e enfim. Mas existe toda essa necessidade. Eu fiquei durante muitos anos, eu não comia carne. Isso por mim, ninguém me ensinou, eu que fazia isso. Eu tinha muito medo de ser manipulado por espíritos, por forças, entidades, outras, né? Então, daí sim, dormi no chão, mesmo no período que eu tinha cama, desmontei a cama, comecei a dormir no chão para não ser manipulado, não ser usado, né? Porque eu sempre vi, minha mãe sempre viu, sempre ouvimos barulhos na casa. Então essas coisas sempre aconteceram. Isso é de lei. Tá? Então essas coisas são de lei. Então, por conta de tudo isso, é que... Estou olhando o relógio aqui para não tomar o tempo dele, que acho que ele vai entrevistar mais gente. Não, eu te aviso para ficar tranquilo. Então, essas coisas também eu me mortificava para que tudo, né, estivesse bem. Eu comecei realmente a atender mais pessoas em Fernandópolis. Lá em 2000 nada, 1980, de 80 para 81, então fomos morar numa casa que era uma bênção de tragédia. Nossa. Porque a casa tinha só 4 cômodos, não tinha banheiro, tinha uma fossa lá no fundo, assim, toda arrebentada, um monte de cobra, minha mãe sempre teve medo de cobra, eu aprendi a gostar de cobra, porque eu via um monte de cobra, e aquilo me tocava. Às vezes eu levantava já de manhã, sentindo uma apreensão, que eu não sabia direito, e de repente eu ia para um lugar, tinha uma cobra, daí eu sentia uma paz incrível. Quer dizer, para minha mãe, eu era do diabo mesmo, não tinha jeito. Gostava de cobra. Não gostava, sei lá, eu fui descobrindo. Uhum. Né? E era uma coisa de bruxo, porque daí sim, né, tinha todo tipo de cobra, tinha jaracuçu, coral, era matão mesmo. Sim. Tá? E é uma benção, né? Então, gente, tá vendo? É curso. Né? Se você jogar a pessoa que aprender ali no meio do mato, ela vai te processar. Fala, tá querendo me matar. Mas isso tudo em Fernandópolis, o nome da rua mudou. Antigamente era Rua Maranhão 865. Agora mudou o nome da rua. Eu falo, as pessoas mudam para a gente passar por mentiroso. Mas, ou seja, o terreno está lá ainda, mantive o terreno lá, tá? E que, é claro, tudo já melhorou, agora tudo modernizou, né? Já tem casas, as cobras foram embora, mas, ou seja, então, e além disso, muitos assobios, aquele assobio que acredita quem já vivenciou isso, né? Então, aqueles assobios altíssimos, né? Que é o saci, né? Nosso saci. E ele deixa marcas ali, que nós chamamos de bosta de saci, que parece ali um ovo batido, né? E todo mundo no Brasil inteiro, isso não é uma coisa do Elias, isso daí no Brasil, onde tem isso, né? Tem subiu forte. Mas qualquer pessoa consegue ver ou só... Não, isso daí é materializado mesmo. Ah, tá. Mas precisa ter mato, tá? Sim. Você precisa de morar no mato, né? Então, morando no mato, isso acontece, né? E todo mundo vê, os vizinhos ouvem, é uma coisa natural. Olha, a magia existe, a paranormalidade ela existe. A metafísica existe. Essas coisas todas existem, são reais. Né? O meu pai era evangélico, então, por exemplo, ele ficava ali, se escondia na cama, ficava quietinho, né? Porque é evangélico, não podia falar.
Então, ele até fala, você não podia falar para não dar testemunho do coisa ruim. Mas, ou seja, que a pessoa vê, vivencia, está vivenciando, né? Eu tinha vizinhos que tinham muitos problemas. Tinha um vizinho que ele ficava incorporado e andava em cima de caco de vidro. Isso tudo lá nessa mesma rua ali na Brasilândia. Então, isso é natural. Não é uma coisa assim do Elias, né? Que quem está dando entrevista aqui sou eu hoje. Uhum. Mas todos vivenciam, né? As pessoas vivenciam. Quando a coisa é real, ela é real. É que nem eu falei, né? Tudo bem, a gente se viu lá no SBT, mas a gente não conversou e nem podia conversar, nem nada. Tá? Mas que nem. O que é real, é real. Às vezes, esse negócio de televisão é um pouquinho ruim, ainda mais quando tem muitas pessoas ali, que é um tipo de... Porque às vezes você não pode falar algumas coisas. Que nem tem uma coisa que eu fiz ali, que eu às vezes faço para as pessoas, que é movimentar. Ali você movimenta um papelzinho, que é mais leve, né, gente? Então, você movimenta, até tem ali na minha página. E, ou seja, isso era natural. Minha mãe sempre fazia isso benzendo. Então, ela movimentava porque eu estava lá benzendo. E eu era criança, a gente foi impressionado da linha ficar se mexendo na água, né? Eu até já fiz ali. Mas eu pensava que todo mundo podia fazer. Mas não é todo mundo que pode fazer. Eu até pensava que todo mundo podia fazer, né? Mas, ou seja, isso não deixaram fazer. A pessoa que foi contratada ali para juntar os paranormais, ela não queria que fizesse. Eu até falei, olha, vamos fazer isso aqui. Mas por que Porque era um grupo. Então, infelizmente, você sabe, não é só cantor que de repente tem estrelismo, não é só, né? Então, tem essas coisas todas, que inclusive isso até atrapalhou um pouco do Celso Portiolli conseguir juntar mais gente. Que ele gostou, ele mesmo já passou por muitas coisas dentro da paranormalidade, pessoais, e ali, nossa, ali dentro do SBT estava cheio de gente, dotadas, médiums e etc e tal. Mas às vezes as pessoas também, né, você tem que, ou seja, é um trabalho, né? Então você tem que seguir aquele trabalho. Uhum.